Então, nós estamos na segunda parte da aula de número 3 da Igreja e Direito Civil. Deixa eu só compartilhar aqui com os amados a tela, né? De novo. Estamos aí. Então, prosseguindo aqui onde nós tínhamos parado, né? Estamos falando sobre as responsabilidades civis da liderança da igreja, né? Aí tem aqui responsabilidade civil da liderança. Claro que a velha acusação todo pastor é ladrão não passa de uma demonstração de desgosto, mesquinhez contra a igreja brasileira. Eu já passei por isso aqui, irmãos. Eu já fui uma certa vez num certo lugar, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, é uma parente distante, né? Ela se apresentou, disse até que fazia envolvida com algumas questões místicas, né? E ela perguntou para mim: você faz o quê? Eu falei: eu sou pastor. Ela na hora, ela nunca tinha me visto. Ela pegou e falou assim: todo pastor é ladrão, né? Fez uma pergunta para mim. Eu falei: caramba, queima-roupa assim é muito duro, né? Aí o marido dela estava próximo, você, olha, como é que você fala uma coisa dessa, né? Não conhece o cara é ladrão. Não, é porque não, todo pastor é ladrão. Então você veja que por causa de um ou outro, cada uma meia dúzia aí, se universaliza o pensamento, né? Não é o caso nosso aqui. Então, como está dizendo aqui, entendemos que todo pastor vocacionado por Deus para o ofício pastoral, ele resume a sua vida em obedecer os mandamentos bíblicos, servir sua comunidade de fé e nutrir a igreja por meio do ensino das Sagradas Escrituras. Então, nem todo pastor é ladrão, né? Isso é uma minoria. Infelizmente, nós vamos ter que lidar com isso. Jesus mesmo disse que é necessário que venham os escândalos. Mas ai daqueles pelos quais o escândalo vem. Então, o escândalo vai vir. Nós não podemos impedir que isso aconteça, né? Um pastor vocacionado não é ladrão. E para aqueles que se valem da figura pastoral como meio para chegar a um fim ilícito, o Estatuto da Igreja possui expressa previsão para tratar sobre o tema e refrear o ato que, além de pecaminoso, é uma afronta às disposições oficiais de cada organização. Então, o Estatuto já tem alguns mecanismos para coibir isso. Se o camarada está achando que vai ser pastor para usufruir da sua posição para conseguir alguma coisa, então o Estatuto, se não tem, deveria constar ali já algumas ressalvas para isso aí, né? Tipo, botando limite para o salário, né? Enfim, não dando tantos poderes assim ao líder. Toda organização, inclusive a religiosa, deve ter um ou vários líderes que são descritos em termos jurídicos no Estatuto Social como diretoria ou sinônimo qualquer. É aquela diretoria que eu falei para vocês. Esta diretoria pode ser capitaneada por um presidente ou qualquer outro nome que o Estatuto venha a designar. No caso da igreja, a nossa forma de governo, ela é capitaneada pelo pastor presidente, o pastor-chefe, né, vamos dizer assim, o pastor número 1. Porque a forma de governo da maioria das igrejas aqui no Brasil, ela é episcopal. Nós falamos que tem episcopal, que tem um bispo principal, que é o pastor presidente, é bispo ou episcopo, que é ou ministro ou pastor, é a mesma coisa, são sinônimos. Então, a episcopal tem um pastor presidente. A congregacional, quem delibera é a congregação, são os membros. É o caso da igreja congregacional e outras. Nós temos a presbiterial. Quem delibera são os presbíteros que foram escolhidos pelos membros da igreja. Então, existe uma eleição que se escolhe o presbitério, e esse presbitério, na hora de deliberar, de fazer as escolhas lá de alguma coisa, né? As deliberações, eles vão fazer em nome da igreja que os elegeu.
tipo deputados, assim, senadores, né? Vamos para você entender melhor. E o pastor acaba que não mandando nada, né? O pastor da igreja presbiteriana. Então, quem manda é o presbitério. E nós temos a igreja estatal, que nós já falamos, que é aquela mantenida ou mantida pelo Estado. É o caso da igreja luterana na Alemanha. No Brasil, não, tá? O Brasil é um estado laico. Esta diretoria pode ser capitaneada, então, por um pastor-presidente, ou um presidente, né? Ou qualquer outro nome que o estatuto venha a designar. A obrigação legal da existência de uma diretoria se dá pela necessidade da organização religiosa se relacionar com o Estado e com a sociedade política organizada, fazendo por via desta representação, decorrendo daí o direito eclesiástico. Eu falei para vocês na aula passada que a Igreja Católica, quando ela já foi se organizando, né, juridicamente, a Igreja Católica ela também procurou logo fazer o seu direito canônico, né? São algumas normas, algumas regras, algumas leis deles lá, né, que estabelecem algumas questões, né, importantes com relação ao funcionamento da igreja e com relação também aos direitos e deveres dos seus sacerdotes. Ali delibera até com relação a casamento, sobre divórcio, cancelamento de casamento. Até eu recomendei vocês que baixassem da internet alguns sites que tem ali de graça, você pode ver exatamente sobre esse direito canônico, né? Se não todo, mas você vai ver uma boa parte do que se trata, direito canônico. Então, para que serve isso? É uma via, né, de aproximação do líder com o Estado, né? É uma maneira de legislar, né, a igreja em conformidade com aquilo que o Estado espera da igreja como uma instituição, como uma associação, né? Que a igreja ela faz parte desse grupo de associação, que é a igreja, partido político e associações. Por exemplo, a associação de moradores, associação dos bairros, né? Um partido político e a igreja estão no mesmo patamar, tá bom? Porque a igreja tem a sua natureza, né? Em alguns casos, a diretoria é eleita e possui mandato temporário, outras vezes a diretoria é perpétua, sendo eleita apenas quando da fundação da organização religiosa. Essa coisa de diretoria perpétua é uma coisa meio complicada, né, irmãos? Você já imaginou uma diretoria perpétua? É ruim para a igreja e é ruim também para quem faz parte da diretoria. De repente, a pessoa está na diretoria e não quer mais fazer parte da diretoria. Como é que vai ser diretoria perpétua? Então, é bom que aconteça, seria bom, de bom alvitre, de tempos em tempos, né? De 2 em 2 anos, de 3 em 3, cada igreja que vai deliberar a respeito disso, isso a partir da sua fundação, ou também em algumas assembleias extraordinárias, né? Ou convocações extraordinárias para se alterar o estatuto, né? Se tiver 2/3 presentes ou 50% mais um, para se alterar o estatuto. Por exemplo, vamos diria ali que vamos supor que a igreja, quando foi fundada, a ideia era de fazer uma diretoria perpétua. Não, nós vamos mudar, vai ser de 2 em 2 anos, de 3 em 3, ou de 4 em 4, isso aí a igreja vai escolher, vai deliberar. Ok? Embora dissemos que a nossa igreja, falando da Assembleia de Deus, tá? E a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, com algumas exceções, né? Mas na sua maioria nós somos igrejas episcopais. Nós temos um pastor-presidente, só que o pastor-presidente não toma as decisões sozinho. Então ele delibera mediante aprovação da Assembleia. Ok? Não vamos esquecer isso. Outra coisa, os mais desavisados podem citar as disposições do Código Civil, mas convém lembrá-los de que a organização e estruturação interna das organizações religiosas é livre, conforme já referido. Bom,
O sistema de crenças é a fonte primária de qualquer organização religiosa, estabelecendo assim a premissa básica de direção e administração da igreja. Então, olha só. Olha como é que funciona na Igreja Católica. Só a título de curiosidade, né? O sistema de crenças é a fonte primária de qualquer organização religiosa, estabelecendo assim a premissa básica de direções de administração da igreja. Exemplo básico é a própria Igreja Católica Apostólica Romana, que tem como seu líder Sua Santidade o Papa. Então, o Papa ele é o top das galáxias lá, né? Ele é o primeiro, né? É o vigário de Cristo, né? Na Terra, é o representante de Cristo na Terra. Ele tem mandato perpétuo, a não ser que ele abra mão, como foi o caso do último, Bento XVI, o Ratzinger, né? Que não quis mais ser Papa, né? Está vivo até hoje, quase 90 anos. Mas, geralmente, o Papa fica até morrer, né? Geralmente, depois que morre, ele se canoniza. Né? Ou não, né? Depende. Não sei o Ratzinger que vai ser dele. Né? Ele andou batendo de frente com tudo e com todos lá, né? Uma coisa complicada. Então, tendo o mandato perpétuo e sendo infalível quanto à sua cátedra. Então, o Papa é considerado infalível. Você já pensou um negócio desse? Quando a Bíblia diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o Papa não pecou, não. O Papa é infalível. Né? Com todo respeito aí, mas... Né? E peca também, né? Ele é um pecador igual a todos nós. Que mais poderíamos dizer? Poderia citar muitos outros exemplos, mas para evitar tautologias são palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Né? Reiteramos que são a crença e a fé da confissão que estabelecem tais premissas e não ordenamento jurídico imanente. Então, é dado às igrejas, irmãos, a liberdade de deliberar o que elas vão fazer. Então, quando você coloca no estatuto lá, as atribuições que se dá a cada líder da diretoria ali, a cada membro da diretoria, melhor dizendo, cada membro, né? A cada membro é o que vai ser respeitado pelo Estado, porque é dada essa liberdade para a igreja. A igreja que delibera a respeito da sua organização. O Estado só quer o registro da igreja, até algumas coisas que o Estado vai cobrar da igreja. Que é o estatuto, e o estatuto só pode existir depois que você registrar a tua igreja no cartório, e para você registrar a igreja no cartório, para você receber o CNPJ depois, você tem que ter a participação, assinatura no estatuto de um advogado, de um contador, do pastor, da diretoria formada estabelecida. Você tem que ter um lugar, esse lugar tem que ter o habite, o alvará de funcionamento, a permissão do Estado, do município e do bombeiro. Né? Então, para você começar a funcionar como igreja, não é, vou ali, vou abrir a portinha, vou começar a fazer culto. 99,9% das vezes estão fazendo isso, mas não é só isso que se faz, não. Né? E para você abrir uma igreja, muitas coisas aí, demanda você fazer muitas coisas. Então, a diretoria, uma vez eleita ou designada nos termos acima, possui atribuições e obrigações na forma do estatuto social que a vincula. Uma vez, então, que essa diretoria está eleita, ela tem obrigações e atribuições, né? De acordo com o estatuto social, né? Que a vincula ali, que deu esses poderes a ela. O Código Civil Brasileiro estabelece que é a pessoa jurídica da organização religiosa que responde pelos atos da sua diretoria. Reza a lei, artigo 47, obrigam as pessoas jurídicas os atos dos administradores exercidos nos limites dos seus poderes definidos nos atos constitutivos. Caso a diretoria, porém, desborde de suas obrigações estatutárias, descumprindo o corpo canônico da organização religiosa que a dirige, e, inevitavelmente, sua fonte primária, ou seja, seu sistema de crença e fé, deverá responder por tais descumprimentos, tanto interna quanto externamente, se tal extrapolação de poderes causar danos.
Então, uma vez que essa diretoria está estabelecida, ela vai ter que trabalhar em função daquilo pela qual ela foi estabelecida. Se ela começar a trabalhar em função de outra coisa que não da igreja, ela vai ter que responder, né? Com a inequívoca demonstração pela organização religiosa, o dirigente faltoso deverá responder pessoalmente com o seu patrimônio pessoal aos danos causados a terceiro. Tá vendo aí? Lembra que eu falei para vocês? É muito, muito legal eu sou parte da diretoria, eu sou vice-presidente, eu sou segundo vice, eu sou tesoureiro, terceiro tesoureiro, segundo secretário, seja lá o que for. Mas, meu irmão, qualquer problema que tiver, se alguns dos membros dessa diretoria causar um dano para a igreja, deixa eu dar um exemplo aqui inexistente, tá? Não estou citando ninguém aqui, é um exemplo, né? Aí tem lá uma igreja constituída lá com seu corpo, sua diretoria, né? Tá o estatuto pronto. A igreja começa a funcionar, Deus está abençoando, mas daqui a pouco, vamos supor que 2 membros da diretoria ali começam a desviar dinheiro da igreja. Começa a desviar. Aí chega numa monta assim, exorbitante. Desviaram 10 milhões de reais da igreja. E olha que isso aí não é difícil acontecer não na igreja grande. Aconteceu. De repente, quem está envolvido? Está envolvido o tesoureiro com o vice-presidente. Um exemplo. Geralmente é alguém que trabalha ali no setor, né, irmãos? Não é o membro da igreja que vai fazer isso. Só pode ser alguém da diretoria. O que diz a lei aqui? Se acontecer algum problema nesse aspecto de trazer, no caso aqui, vai trazer um dano financeiro para a igreja, para a instituição, quem vai pagar por isso, além de responder criminalmente, né, na polícia, também com relação a ressarcimento, eles vão pagar com os bens deles, aqui, ó, responder pessoalmente com o seu próprio patrimônio pessoal os danos que causaram a terceiros. Entenderam? O negócio não é só roubou, fica por isso mesmo. Não é isso, não. Tem que levar para frente. Tá? Acho que foi na aula passada que nós falamos aqui sobre lá, 1 Coríntios 6, né? Quando um irmão levava o outro para a justiça, né? Seria bom que se tratasse. Mas existem algumas questões, irmãos, que deve se levar para a justiça, sim, que são questões que não é a igreja que resolve. Uma questão de desvio enorme de dinheiro, lesão ao bem da instituição, isso tem que botar a polícia no meio, sim, tem que levar, tem que indiciar essas pessoas, né, através da justiça, vão ser indiciados e vão responder pelo que fizeram. E, se for o caso, como é aqui, eles vão ter que pagar com o próprio patrimônio deles, vão ter que dar o jeito deles. Cumpre lembrar que se o dirigente, dentro das suas prerrogativas estatutárias e canônicas, aqui já está falando aqui, ó, aqui é o líder, né? Praticar qualquer ato que prejudique a terceiro e estiverem presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam ato ilícito, dano causado e nexo de casualidade, quem deverá responder é a organização religiosa nos exatos moldes do artigo 47 do Código Civil Brasileiro. Então, tem um tipo de dano que é causado pela diretoria, que a diretoria vai responder, e tem alguns outros tipos de lesão, né? Está aqui, ó, tem que lembrar que se o dirigente, o líder, dentro das suas prerrogativas estatutárias e canônicas, praticar, o pastor presidente, praticar qualquer ato que prejudique a terceiro, e estiverem presentes os requisitos de responsabilidade, não, quem vai responder é a instituição toda. Até eu, como membro, vou ficar no prejuízo, que nós vamos ter que pagar. Então, cada caso é um caso, isso aí, quem vai decidir isso aí é o juiz, né? O processo, que vai decidir quem é que vai pagar, quem está errado, quem está certo, enfim. Quando a diretoria estatutária agir em abuso de personalidade jurídica, causando desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
A responsabilidade civil poderá ser estendida aos bens particulares da diretoria. Aí, de novo, aqui vai cair para cima deles. Na hipótese em que o patrimônio da organização não for o suficiente para cumprir o contrato e indenizar prejuízos que causar. Aí vamos supor que tem uma lesão financeira aqui que deve ser ressarcida. Os bens de todos os participantes da diretoria não foram suficientes para pagar a monta que ficou sendo devida aí para alguém aí que foi lesado. A própria igreja vai ter que ressarcir com dinheiro, ou seja, com os dízimos, com as ofertas, ou com o terreno que tiver. Isso é a lei, né, irmãos? Embora a igreja tenha liberdade de criar o seu estatuto, de ter a sua diretoria, nós temos os nossos direitos, mas a igreja também tem os seus deveres a serem cumpridos, tá? Bom, irmãos, para nós aqui, depois eu vou passar isso aqui para vocês, vou passar para um outro slide agora aqui para os amados. Vocês estão enxergando aí? Está aparecendo aí essa CCRRJ? Então tá bom. Eu vou passar essas duas apostilas aqui que eu estou falando hoje. Eu não vou falar de tudo disso aqui, dela, porque eu só separei algumas coisas que interessam para nós. Algumas coisas já são repetitivas, eu já falei. Olha só, irmãos, nós falamos da questão jurídica, né? Eu vou falar agora da questão administrativa com relação à igreja. Embora a nossa matéria não seja essa daqui, não seja administração eclesiástica, mas tem a ver com a questão jurídica também. Administrativa e jurídica andam junto, né? Porque vocês vão ter a matéria que é a administração eclesiástica. Talvez seja depois dessa daqui, não sei. Precisa ver aí como é que vai ser, se serei eu que vou dar essa matéria. Eu estou achando que parece que não vai ter mais aula. Essa aqui vai ser a última aula online, viu? Eu falei para vocês na aula passada, né? Eu falei com o Anderson sábado e ele me disse que eles agora alugaram. Acordou aí, André? Então, André. Eu estou acordado. Não, tô brincando. O Anderson me disse que eles alugaram uma sala num prédio novo ali no Alcântara. Sabe, indo para o Raul Veiga, ali não tem um prédio novo, fizeram tipo um shopping, que tem uma academia. Eles alugaram uma sala lá. E essa sala vai funcionar a semana toda. E essa sala parece que cabe, ele falou que cabe uns 20 alunos, 17 ou 20 alunos, é bastante, né? Então, qual é a ideia dele? Não, pelo que eu entendi, não vai ter mais aula online. Então, as aulas serão presenciais. Vai ser bom, né, mano? É muito melhor a aula presencial. Eu gosto de olhar nos olhos, né? É bom, eu prefiro, né? Eu sei que para alguns é uma facilidade, só estou vendo o Luciano ali, daqui a pouco vem alguém com suquinho, uma massagem nas costas, ele vai querer mais ficar ali, né? Mas o bom é olhar nos olhos, né? Eu acho legal, acho bom. Mas é bom, vai ser bom estar com você do mesmo jeito, né? Vai ser tranquilo. Vai precisar ver com ele, eu não sei como é que vai ser, mas eles estão fazendo esse projeto aí, bom? Então, administrativamente falando, irmãos, nós temos algumas divisões no nosso país, né? Nós temos o primeiro setor, temos o chamado segundo setor e temos o terceiro setor. Aí está falando que o terceiro setor para a sociedade, a igreja está classificada como esse terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é a indústria e o comércio, e o terceiro setor são essas associações, né? Então, muitos não têm conhecimento do significado e da grande importância do terceiro setor para a sociedade, mas é através dele que algumas pessoas do país são beneficiadas e conseguem alcançar uma melhor qualidade de vida. É o setor composto principalmente por associações e fundações que trabalham para gerar bens e serviços à sociedade. Então, a igreja ela faz parte desse chamado terceiro setor. Quando vocês ouvirem falar, terceiro setor, o que é isso aí? Terceiro setor, então, é a parte que tem relação com as associações, e a igreja faz parte desse aí.
Então, no Brasil é algo relativamente novo, que começou a aparecer com mais frequência a partir da década de 60, porém, nos últimos anos tem ganhado uma importância ainda maior, principalmente o apoio das empresas que mostram cada vez mais ligadas à responsabilidade social. Então, aquela coisa de participar mais da questão da vida social, né? E você sabe que uma empresa, né? Que ela investe no setor social, ela consegue abater do imposto de renda, né? Ela não faz isso porque ela é boazinha, né? Ela faz porque ela tem interesse, né? De abater. E o dinheiro que podia ser pago para o governo, é melhor que faça um investimento para ajudar outras pessoas, né? Então, o assistencialismo sempre esteve associado aos programas do governo e do Estado, né? Para manter esse controle social. Então, no período entre o Império e a Primeira República, de 1822 a 1930, essas ações sociais tinham um caráter unicamente religioso, isso por causa da influência da colonização portuguesa, coisa que nós já falamos aqui, assim como pelo domínio da Igreja Católica, que até um certo momento, até a Constituição de 1867, se a memória não me trai, que nós lemos, falamos junto aqui, 1830, né? Acho que é 1867. A Igreja Católica ela arrogava para si o direito de ser a religião oficial do Estado, mas em 1830 foi estabelecido que as igrejas que não podiam se manifestar, agora elas tinham direito à voz. Em 1867 elas puderam agora comprar bens, né? E a Igreja Católica não era a religião oficial do Estado mais. Lembra que eu falei negócio do cemitério, só para ser enterrado só podia ser católico enterrado? Aí eles universalizaram, casamento também tinha que ser católico. Então agora o casamento é para todo mundo, o enterro é para todo mundo, as benesses é para todo mundo, não é só para católico, apostólico, romano, né? Então isso começou a se estabelecer a partir das constituições, desde a primeira Constituição do Brasil, e ela foi se atualizando, né? Nós fomos alcançando, nós fomos ampliando os nossos direitos com isso. Ok? Bom, então desde essa época, algumas famílias privilegiadas já realizavam algumas ações filantrópicas. Geralmente quem agia nessas ações filantrópicas eram as famílias mais abastadas, né? As famílias de Dom Pedro II, né? Dom Pedro I, as famílias dos condes, dos lords ali, que foram chegando no Brasil, pessoas que tinham mais dinheiro, eram as que estavam à frente dessas questões filantrópicas, né? Nós temos ali em Brasília um complexo de hospitais chamado Sara Kubitschek, né? É uma referência nas questões eu não sei se é questão ortopédica, parece que é. Veja, Sara Kubitschek é a mulher do homem, né? Então, veja que é uma filantropia que recebe o nome de uma pessoa importante. Então, geralmente é assim, né? Você pode ver que tem hospitais aí que tem nome de pessoas importantes, pessoas que eram ricas. O Bill Gates também parece que tem aí, tem algumas ONGs, ou tem algumas associações, né? Que, segundo ele, dizem que ele coopera, né? Para diminuir o sofrimento das pessoas. Mas, enfim. Mas foi por conta da limitação da participação popular na esfera pública na época do governo militar, então, a partir do governo militar, né, do regime militar, a década de 60 e 70, que as iniciativas dos movimentos populares realmente começaram, né? Foi a partir daí que começaram a chamada ditadura, né? Não vou entrar nessa questão política, que não é nosso caso aqui, se houve ditadura militar ou regime militar, né? Mas, enfim, foi um momento complicado do Brasil, né? Quem viveu sabe disso. Foi nessa época que começou a surgir mais esses movimentos sociais, né? Então, o que é o terceiro setor? O primeiro setor é o Estado, né? Como eu falei. O segundo setor é a iniciativa privada, sendo o terceiro setor também chamado de setor coletivo ou de setor independente. É um setor solidário onde alguns velam por muitos, onde o indivíduo dá lugar ao coletivo. Então, a denominação de setor independente é por se mostrar equidistante do poder estatal e do poder econômico gerador de riqueza. Então, nós, igreja, fazemos parte do terceiro setor. Então,
Se um dia alguém perguntar, o primeiro setor é o Estado, são as empresas do Estado aí, né, as estatais. O segundo setor são as indústrias, comércio. E o terceiro setor são essas fundações, associações, né, organizações religiosas, tá aqui, ó. Então, dentre as associações, que integram o terceiro setor, aquelas que perseguem o bem comum, que tem, portanto, atuação na esfera social e pública. A ONG é uma tradução de Non-Governmental Organization, né? Que seria NGO, a gente chama de ONG, né? Organização não governamental. Expressão muito difundida no Brasil, utilizada de uma forma geral para identificar tanto associações como fundações sem fins lucrativos, entre aspas, né? Já foi descoberto, tem muita maracutá em cima dessas ONGs aí. Existem, não sei se existe ainda, mas existiam políticos que eram donos de ONGs, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam projetos de lei para mandar grana para a ONG, só que a ONG era dele, então você já sabe como é que era, né? Coisa de Brasil. Milhares de ONGs o Brasil tinha ou tem, parece que andaram acabando aí com um monte delas, né? Eu até coloquei aqui. Nos últimos 3 anos, deputados e senadores apresentaram emendas ao orçamento da União que somam mais de R$1 bilhão só para festas e eventos patrocinados pelo Ministério do Turismo. Olha só. Parlamentares dos principais partidos políticos estão na lista de quem pediu a liberação de dinheiro para essas organizações não governamentais. Está vendo aí? Não está aparecendo aqui para a gente, não, que o senhor está lendo aí. Eu vou mandar para vocês. Rapaz, não está aparecendo nem para mim agora aqui. Agora apareceu. Eu vou mandar esse arquivo para vocês. É porque acho que só aparece para mim aqui que eu botei uma caixinha de informações aqui. Então, ó, parlamentares dos principais partidos políticos estão na lista de quem pediu a liberação de dinheiro para essas organizações não governamentais, né? O que mais? Deu uma travada aqui. Eita, mais. Ih, olha o crepe aqui. Agora foi. Ixi, Jesus amado. A Corregedoria Geral da União investiga a venda de OSCIPs, isto é, absolutamente inqualificável. A pessoa organiza, olha só como é que funciona. A pessoa organiza uma organização dita para finalidade social, sem fins lucrativos, obtém a aprovação do órgão próprio e depois põe à venda. Isso não tem qualificação, né? Informa a CGU. Então, essa questão de ONG, algumas são coisas boas, né, que tem. Não estou dizendo que todas sejam ruins, mas uma grande maioria, irmãos, já foi descoberto, né? Isso aí está claro, aí, não sei o que eu estou inventando. Vocês podem entrar aí na internet, aí, bota aí ONGs falsas, políticos envolvidos em ONG, vocês vão ver aí que tem um monte de coisa ruim que aconteceu aí, né? A única dúvida existente está no significado da expressão fins econômicos. Nós estamos falando aqui que a associação, né, é uma organização resultante da união legal entre 2 ou mais pessoas. A igreja é uma associação. Porque tem mais de 2 ou 3 pessoas ou mais, né, que tem um objetivo único, né, sem personalidade jurídica, né, para a realização do objetivo comum. O novo Código Civil Brasileiro classifica as pessoas jurídicas de direito privado de forma precisa em associações. Eu falei para você logo no começo sobre aquela questão das associações, elas se caracterizam pela união de pessoas, né, que se organizam para fins não econômicos. Agora, olha só, eu falei a diferença de não econômico e não lucrativo, são coisas diferentes, né? A única dúvida existente está no significado da expressão fins econômicos. Podemos dizer que ela se confunde com fins lucrativos. Ó, fins econômicos e fins lucrativos. Pois na sistemática do novo Código Civil, associações seriam organizadas por pessoas físicas ou jurídicas interessadas em perseguir finalidades que não tivessem por objetivo
a partilha futura de lucros. Então, uma igreja ela existe não é para ficar rica, a igreja não existe para pegar dinheiro de ninguém. Bom, isso é o certo, né? Mas, infelizmente, não é o que a gente tem visto em alguns lugares. Não estou generalizando. A questão parece ser simples, mas na prática muitas associações praticam atividades econômicas e lucrativas. Então, qual a diferença de econômica e de lucrativa? Então, eu falei aqui, só para reforçar. A igreja ela é uma instituição de finalidade econômica não lucrativa. Por que econômica? Porque roda dinheiro na igreja. Só que esse dinheiro não é para no final, se fazer a partilha do dinheiro e pegar o lucro disso, os dividendos, né? E fracionar entre os membros. Não se faz isso. O dinheiro que roda na igreja, estou dizendo roda, é o que move a igreja, né? Esse capital que roda na igreja ali, é um dinheiro que tem uma finalidade de manutenção. O seminário nosso aqui é uma instituição de fim econômico não lucrativo. Por quê? Porque vocês pagam a mensalidade. Mas essa mensalidade não é para enriquecimento ou partilha lucrativa no final. É para pagar esse programa que nós estamos usando aqui, o Zoom, é pago. Isso aqui não é de graça, sabe disso, né? Você paga isso aqui mensalmente, é tipo uma assinatura. A sala que o pastor Anderson alugou lá, ele vai pagar um certo valor, não deve ser pouco, porque lá naquele prédio novo lá, no centrão de Alcântara ali, não deve ser barato. Então, essa mensalidade que vocês pagam é para pagar todas essas despesas. Eu também sou pago, você sabe disso, eu me pago para dar aula para você, não estou aqui de graça, né? Então, faz parte. Então, é uma instituição de fundo econômico, mas não lucrativo. Já um restaurante é uma instituição de fundo econômico lucrativo. Viu a diferença? É bem tranquilo, não tem muita dificuldade de entender isso não. Então, o fato dos resultados das atividades não serem distribuídas não significa que as entidades não possam cobrar mensalidade, está vendo? De seus alunos para custear salários de professores, manutenção de salas de aulas e todas as outras despesas inerentes à atividade. Escola de confissão religiosa, colégio de freira, no caso, seminário, né? Então, são entidades econômicas não lucrativas, ok? Então, vamos lá, vamos andar. O novo Código Civil não interfere nos critérios utilizados na definição de entidades imunes do ponto de vista tributário. Assim, as associações organizadas na área de educação ou de assistência social serão consideradas imunes quando atenderem os requisitos de imunidade previstos na Constituição Federal e legislação complementar tais como. Então, a instituição não vai ser cobrada, né? Ela não vai ter que pagar tributo nenhum se ela não remunerar os seus dirigentes, não distribuir sobra, ganho financeiro para os seus associados, aplicar sua renda e patrimônio na consecução de objetivos em território nacional. Então, se essa fundação, se essa associação fizer isso, ela não pode ser cobrada, ela não pode ser tributada. Não deveria, né? Então, isso mostra que ela é uma associação de fim econômico não lucrativo. Ela não remunera os seus dirigentes, não distribui sobras, e o que ela aplica é dentro do território nacional e para manter o seu patrimônio. Tá? Agora, tem um detalhe aqui. Mesmo que essa associação tenha natureza tributária imune, então, no caso de uma igreja, por exemplo, ela não paga tributo. Ela não está dispensada de reter o imposto de renda na fonte nos pagamentos de salários de empregados registrados e prestadores de serviço. Aquilo que eu falei para vocês já. De qualquer natureza, cuja remuneração ultrapasse a tabela do imposto de renda da pessoa física, em vigor, bem como os recolhimentos correspondentes sobre os eventuais ganhos obtidos em aplicações financeiras. Então, a igreja não vai fazer aplicação financeira, né?
Não deveria, né? Mas, então, a igreja, embora seja imune dos tributos, que eu já falei para vocês, o salário do pastor, se passar o teto do imposto de renda da pessoa física, lá, da Receita, ele vai ter que pagar aquele valor excedente. E também para os prestadores de serviço. Por isso que quando se faz uma prestação de serviço para a igreja faz ali um vale, uma ordem de uma AS, né, ordem de serviço, alguma coisa do gênero, e ali é colocado o nome da empresa, o nome da pessoa, o CPF, o CNPJ da empresa, quanto que pagou, se passou da tabela, quanto que deve ser retido, ok? Alguém tem alguma coisa para acrescentar aí? Pode falar, tá? Os irmãos são tão quietinhos, hein? Tá tudo tranquilo? Então, vamos lá. Vê se a gente pode andar um pouquinho mais só, uns 5 minutinhos. E na próxima aula, que é a última, nós vamos falar sobre os documentos. Vamos falar sobre a ata, que é um livro muito importante. Vamos falar sobre o estatuto, falar do documento em si. Aí tem tudo a ver com o preparo para você abrir uma igreja, né? Não que você já não possa ir procurando, pesquisando para fazer o trabalho de vocês, tá? E não precisa fazer um negócio muito grande, não. O trabalho está umas 3 folhas só. Eu vou abrir uma igreja, Deus colocou no meu coração, a igreja vai se chamar tal, vai se localizar, bota lá o nome fictício da igreja, né? Vai ficar no endereço tal. Aí você vai fazendo ali o passo a passo como se fosse abrir a igreja, né? O que eu tenho que fazer antes de fazer o estatuto, né? O que eu tenho que botar no estatuto, né? Claro que para abrir igreja, né? Foi o que nós falamos aqui. Foi Deus que direcionou para abrir igreja. Né? Você não vai abrir porque você quer, né? Nem eu. Sou maluco. Então, a fundação é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos ou lucrativos. É constituído pela destinação de um patrimônio compatível com a sua atividade para execução de determinados fins. Então, os fins a que visam tais entidades devem ser necessariamente de natureza altruística. O que é altruística? Que sempre está vendo o bem do outro. Ela é altruística. Não é egoísta, né? Ela está vendo o outro. Então, para ser uma fundação, ela tem que sempre ver. Tem a Fundação Ayrton Senna, né? Tem a Fundação Roberto Marinho. Não, a fundação não é ONG. ONG é outra coisa. Né? É que tem uma aluna aqui, extra, que está dando palpite aqui. ONG é ONG, né? Fundação também. É não governamental. A fundação ela é mais do nosso aqui. Né? Então, a visão é mais altruística, né? Vendo o outro. Ora, estimulando a cultura ou a investigação científica. O Oswaldo Cruz é uma fundação, né? Que está fazendo a vacina lá, o Butantan. Vão tomar vacina aí, varões? Tá pronto aí? Virar jacaré? Vou nada, tomar esse treco, nada. Eu já tive essa doença aí, vou tomar isso nada. Também pode ser de cunho artístico, literário e ora também realizando finalidades filantrópicas, né? Vamos ver o que mais aqui. Aqui, ó, organização da igreja. Então, a organização da igreja, a igreja vem do grego, né? Eclésia, tirar para fora. É o local de pregação dos ensinamentos religiosos, onde um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé celebram as mesmas doutrinas. As mesmas doutrinas e seguindo os mesmos dogmas da igreja, né? Não confunda dogma com doutrina, são coisas diferentes, né? Tem gente que fala, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Os dogmas são feitos em cima das doutrinas. Nós temos as doutrinas bíblicas, né? Então, cada igreja tem a sua interpretação dessas doutrinas. Em cima da interpretação, ela faz os seus dogmas. A Igreja Católica, por exemplo, ela se baseia na mesma Bíblia que a gente. Eles têm 7 livros a mais, alguns acréscimos, né? Livro de Esther, o livro de Daniel. Mas os dogmas lá são diferentes, né? Porque a interpretação deles é diferente da nossa. Então, a doutrina bíblica
deveria ser a mesma, né? Mas só que a interpretação levou a ter dogmas diferentes. Em sociologia, a igreja é um grupo religioso organizado e institucionalizado. É uma sociedade cujos membros observam da mesma maneira o mundo sagrado e as suas relações com o mundo profano. Quando a gente fala de sociologia, a gente vai dividir o que é igreja. Então, quem está na igreja, aquela questão até do laico, né? Do laico e do sagrado. O laico tem a ver com aquilo que não tem ligação com a coisa sagrada. O laico, ele está ligado com o profano. O profano é aquilo do mundo. Mundo é o que não faz parte do sagrado. Já a igreja, ela está relacionada com a coisa sagrada. A igreja, ela está ligada, né, às questões sacramentais, né, às coisas sagradas. Então, a sociologia vai dizer que a igreja é esse grupo religioso organizado e institucionalizado. É uma sociedade cujos membros, esses membros observam da mesma maneira o mundo sagrado, né? Porque nós não vivemos no profano. Então, nós temos um mundo sagrado e a gente observa da mesma maneira e as suas relações, a relação desse mundo sagrado com o mundo profano. Eu até falei já, isso aí numa aula, acho que uns 3, 4 meses atrás, quando nós tivemos Sociologia da Religião, lembra? Até quando eu dei o exemplo ali da missa católica, quando o padre... A própria construção da Igreja Católica é sempre pensado nisso, onde fica o altar, que o padre celebra ali a missa, né? Fica, geralmente, em cima tem aquela abóbora com os anjinhos desenhados, e ele sempre vira de costas para nós, porque ele está entrando num lugar sagrado, de costas para o profano, né? Ali naquele momento cria-se uma ruptura, um lugar sagrado, que ele entra na presença de Deus para apresentar os elementos, enfim. Então, é essa visão aí da sociologia. Ok? Então, como grupo, uma igreja abrange uma comunidade dos que creem, geralmente, em um corpo de sacerdotes, hierarquizado ou não. Existe uma dificuldade de interpretar essa questão de hierarquia na igreja. Quando a Bíblia nos diz lá em Efésios, capítulo 4, e Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros doutores e mestres, né? Acho que é uma coisa parecida assim. Então, Deus dá os ministros para a igreja. Então, o pastor, o evangelista, começa lá com o apóstolo, evangelista, né? Cada um deles tem uma função. Então, o apóstolo seria o enviado, é o missionário hoje, né? Hoje não existe mais apóstolo hoje. Tem uns aí que se intitulam apóstolo, mas há controvérsia. Então, nós temos hoje os missionários, seriam os apóstolos, né? Nós temos hoje também os evangelistas, são aqueles que têm o trabalho de iniciar uma igreja, por exemplo. O missionário começa a evangelizar um lugar, aí vai um evangelista para começar a obra. Uma vez que a obra está expandindo, aí se coloca um pastor ali para ensinar o povo, e o pastor fica ali. E o enviado, né, que é o apóstolo, que é o missionário, vai para outro lugar, abre um outro trabalho, vai o evangelista, ajuda ele, começa a encher a igreja, quando a igreja já está cheia, chega outro pastor e fica ali. Então, isso tem uma função lógica. Eu não consigo enxergar uma hierarquia nisso. O pastor ele não é maior do que o presbítero, que não é maior do que o evangelista, que não é maior do que o missionário. A visão de Deus, lá de Efésios, o apóstolo Paulo não está colocando de forma hierarquizada, mas ele está colocando para uma função lógica de uma abertura de uma igreja, né? De como é que funciona. Um vai lá e abre o trabalho, o outro expande, e o outro vai para ensinar e ser o mestre, o doutor daquela igreja lá. Então, a visão de Deus ministerial não é uma visão hierarquizada. O pastor presidente, aí vem o evangelista, aí vem o pastor presidente, o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar de trabalho e o membro, né? Não é assim. A visão de Deus ela é horizontal. Todos têm o mesmo valor diante do Senhor e diante da obra de Deus, né?
E como instituição, a igreja representa um sistema de preceitos dogmáticos, ritos e crenças. Nós temos. E a sociologia vai dizer que o rito atualiza o mito, né? Então, quando a gente vai celebrar a Santa Ceia, né? Aí pega o pão, a gente ora pelo pão. Então, queira ou não, nós estamos fazendo ali uma ritualística, né? E o rito atualiza o mito, né? O mito é aquilo que é lembrado, não que não exista, né? É aquilo que é real, para nós é real, né? Sabemos que é real. Mas estou dizendo, usando uma linguagem sociológica, tá? Então, todas as vezes, o apóstolo Paulo mesmo, fazer isso todas as vezes em memória de mim. E a sociologia vai dizer que essa memória seria um rito que atualiza esse mito, tá? E na próxima aula, então, nós vamos começar a partir daqui, documentos de constituição. Olha, acabamos certinho na hora onde eu queria. Nós vamos começar a falar sobre o livro de ata. O que é isso? Para que serve o livro de ata? Ah, eu abro igreja, não vou botar ata, coisa nenhuma. Não, não faça isso. Nós vamos ver as importâncias agora dos documentos para se abrir uma igreja. Ok? Alguma dúvida aí que nós falamos aí até agora? Ou está tranquilo? Professor, a tela ficou travada em um momento aí que o senhor estava falando, aí ela travou, e o senhor vai passar para a gente o material todo depois? Ficou muito tempo travado? Está travada até agora. Mas você está me ouvindo? Não, a tela do... Eu estou te ouvindo e te vendo bem, a tela do material que o senhor tá usando aí. Ah, ficou travada? Não, eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês. Tá bom? Tá bom. Pô, para mim aqui não, você devia ter falado antes, eu não percebi. Aqui tá rodando normal. Rapaz, eu estou usando aqui um artifício aqui, rapaz. Eu te falei no início que a minha internet caiu, né? Eu estou fazendo aqui usando um recurso aqui de fortuna, né? Mas graças a Deus. O mecanismo da NASA. A NASA precisa estudar aqui, os brasileiros, a gente safa cada um. Mas valeu, irmão. Então aqui nós vamos terminar então a parte 2 da aula número 3 da igreja e do direito civil. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes conosco e sempre são convidados a estarem participando conosco aqui nas nossas aulas. Deus abençoe a todos. Até a aula de número 4, ok? Deus abençoe.